E aí, pessoal? João Alves do canal Saúde em Construção. Trouxe para vocês hoje uma entrevista fantástica com Cris Lucena. Ela vai contar para vocês a história de vida dela, vai dar muitos detalhes de como ela superou a doença e pode ajudar muitas pessoas a ter uma saúde plena e integral. Fica até o final. Essa entrevista foi dividida em duas partes. Assista a primeira parte e depois a segunda parte. Vem comigo, vamos buscar mais saúde integral e uma vida mais cheia de luz e mais cheia de alegria. Eu estou muito feliz em poder estar entrevistando e conversando com uma pessoa que eu considero que a cada dia vai se tornando mais uma amiga, né? Tem você mesmo no que a gente vai propor hoje, né? Que é falar desse livro maravilhoso. Você fala que os amigos vão aparecendo, né? Você não busca teus amigos. Então eu acho que quando eu li essa parte do livro, eu me senti um pouquinho disso, né? Há uma atração forte em você que atrai pessoas, né? Então, eu estou muito feliz, né? Boa noite a todos, né? Vamos, Gustavo, Renata, pessoas que entraram também, doutora Luciana. Vamos começar a falar aqui sobre um livro que eu recebi de bom grado aqui, ó. Eu que hoje busco isso aqui na minha vida, a cura, tá? E ao conhecer um pouquinho da história da Cris, eu me interessei por aprofundar isso, porque eu acho que é através dos exemplos que a gente traz, através da nossa vivência, através da energia que a gente emana e através da nossa vontade de ajudar, é que a gente cria uma coisa e uma palavra muito importante que todos deveriam buscar, que é propósito. Quando a gente encontra na nossa vida um propósito, a gente faz as coisas de uma forma totalmente diferente. Na minha vida foi assim, continua sendo assim, e eu acredito que seja um pouquinho do que a Cris vivenciou. Aqui a gente faz um trabalho através do canal do Instagram e do YouTube, é o canal Saúde em Construção, onde a gente tem a vontade muito grande de levar conhecimento para as pessoas. O que nos liberta é o nosso conhecimento. Então, quando a gente começa a pesquisar coisas, a conhecer novas situações e que passam a fazer sentido, aquilo é libertador, né? E a gente entra num nível que não dá para voltar mais atrás. Então, hoje, né, mais uma vez, a nossa convidada, Cris Lucena, né, ela é terapeuta, escreveu esse livro aqui maravilhoso, A Cura Reside em Você. É um livro de autoavaliação, autoconduta, né, e autocura, e ela está aqui para falar um pouquinho. Nosso tempo, 1 hora é pouco, você vai ver que vai voar, Cris, vai voar, e é pouco para falar, mas a gente vai tentar falar de um monte de assuntos aqui que você fala, que, engraçado, eu tenho feito algumas coisas na minha vida, inclusive este canal, né, ele é baseado em 4 pilares. Eu vou falar os 4, ô Cris, você vai me dizer se não são os 4 que estão neste livro que você fala aqui. O primeiro pilar é do nosso sistema gastrointestinal, baseado na nossa alimentação. Uhum. O segundo pilar é do nosso sistema cardiorrespiratório, que é baseado nas atividades físicas e na circulação do movimento do sangue do nosso corpo. O terceiro pilar é o do sistema emocional e mental, que também faz parte desse centro de equilíbrio que nos leva à cura. E o quarto pilar é o pilar do sistema epigenético, todo o meio externo que nos influencia a sermos melhores. Tem alguma coisa em comum com isso aqui, Cris? Depois você vai me responder. Eu arrepiei quando eu li isso. Nós, assim, estamos nos conhecendo, mas parece que essa sintonia já, sabe, está nas pessoas, está em nós. Então aqui, gente, para eu não me estender muito, que eu gosto de falar muito, Ana Cristina Teixeira de Lucena. É nome artístico, Cris Lucena, uma pessoa altamente sensível, celíaca, autista com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, investigando altas habilidades e superdotação. Terapeuta ortomolecular, pesquisadora na área da saúde, trabalha como auditora fiscal do trabalho e é amante da escrita. Como é que você concilia isso tudo, Cris?
Ô, João, muito obrigada pelo convite. Você também é um amigo, tá? Assim, que eu já considero como amigo, é muito legal. A gente está aí junto nessa sinergia, né? Trabalhando na mesma energia, com o mesmo propósito de ajudar pessoas, de trazer as pessoas para o caminho da autocura, né? E é muito legal quando Deus une as pessoas para que o nosso propósito seja atingido de uma forma mais fácil. E é assim que eu vejo esse momento que a gente está aqui, né? Eu acho que a gente não está unido à toa. Todo mundo que cruza o nosso caminho, eu sempre tenho a certeza de que são enviados por Deus. Ainda mais quando a gente já tem um propósito definido, né? Então, na verdade, como você viu, né, eu tenho um kit completo. Eu sou uma pessoa triplamente neurodivergente, né? Eu depois confirmei a superdotação. Eu sempre me achei uma completa ET neste planeta. Tô aqui de passagem, como todos nós, mas eu acho que a minha passagem é mais difícil, porque parece que até hoje eu não consegui ainda aterrissar, sabe? Eu fico assim, tentando achar o meu lugar. É isso. É E importante. Eu vou te cortando aos pouquinhos, Cris, né? Porque uhum, às vezes as pessoas, eu peço até que as pessoas que quiserem vão fazendo perguntas que a gente vai respondendo, mas eu sou um questionador nato, né? Então eu acho que é importante você falar disso, porque hoje a gente vive, o mundo está muito com essa síndrome, está muito exposto a essa situação. Mas isso uhum, já é de muito tempo, né? Então você falar que eu me sinto um ET, né? É importante para que muitas pessoas que até têm algumas coisas parecidas passem a uhum. ver que é mais normal do que a gente imagina. Então, na verdade, né, em relação a essa questão da neurodivergência, né, é, eu nunca me encaixei, assim, sabe, igual as outras, desde criança, assim, eu tinha dificuldade para fazer amizade, eu não conseguia brincar de algumas coisas, porque eu não achava aquelas brincadeiras interessantes, eu gostava muito de ficar sozinha e curtia essa solidão. Digamos que eu sempre fui uma pessoa, assim, diferente para as outras pessoas, e eu sempre na minha diferença, eu tentava me encaixar para ser aceita. Porque quando a gente é diferente, a gente sofre bullying, sofre preconceito, mesmo quando adulto, a gente é questionado, né? As pessoas desejam que você tenha um comportamento parecido, e a gente perde a nossa identidade. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tive uma depressão em 2013, por uma crise existencial assim, profunda. Aliás, eu tive algumas, né? Nos 30, nos 40, nos 50, graças a Deus, eu não tive mais. Né? Só questionamentos profundos. E aí, eu me vi assim, perdida, né? Quando eu tive essa depressão profunda. E aí eu falei, cara, eu não sou dessas que fico, vou tomar um monte de remédio e aí tá tudo bem. Não, eu fui fazer terapia, eu entrei dentro da minha alma, porque eu queria entender aquela depressão, de onde que ela vinha, né? E aí eu descobri, eu estava sendo atriz, eu não era eu. Então eu tinha um papel, que eu estava, né, na verdade, encenando um papel há muito tempo, né, querendo ser alguém que eu não era. Pra quê? Pra agradar os outros, Uhum. né? Só que aquilo me causou um buraco enorme na minha alma. Eu deixei de ser eu. E quando a gente perde a nossa identidade, a gente não tem como ser feliz. E foi ali que eu percebi. Ali foi primeiro pontinho que eu colei. Sabe? A primeira quebra-cabeça que eu consegui juntar. Eu falei, eu tô infeliz porque eu tô deixando de ser eu. Aí eu comecei a resgatar as memórias. Lá atrás, eu deixei de ser eu porque não era adequado o meu comportamento, as pessoas queriam que eu agisse de forma X ou Y, e não era a forma como eu agia. Eu tive que me adaptar para viver. E ali, eu fiquei com um sofrimento interno muito grande. E aí eu resolvi, tá? Eu resolvi essa depressão, matei no peito, assim, eu entrei no fundo, e eu vou fundo. Fui no fundo do poço, e na hora que eu subi, foi com tudo. Porque eu resolvi a questão, né? Eu encontrei a raiz do problema, porque eu Hoje, sou dessas. Eu tenho que ir na raiz do problema para entender o que aconteceu, para solucionar, para resolver, para eu não ter mais aquele problema. E eu faço deixa, isso em tudo. deixa eu tentar entender então. Você, num certo momento da tua existência, você entrou num processo de crise depressiva, né? E aquela depressão, em vez de você se afundar em remédios, em vez de você passar igual aquele desenho que antigamente eu falo antigamente porque a gente assistia a hienazinha, né? Ó vida, ó azar, não tem mais isso, né? Mas em vez de você pensar por esse lado, algo dentro de você, uma revolta dentro de você fez você parar e tentar começar a entender de onde começou. Sim, E você conseguiu entender qual foi o ponto de início desse processo lá atrás? sim. Foi exatamente quando eu me perdi de mim mesma. Quando foi? Comecei. Então, quando eu era bem pequena na escola, né? E eu percebi que
na verdade, eu não brincava da mesma forma com as outras crianças. Aliás, na adolescência, minto, na adolescência, né? Que eu não me integrava com os outros adolescentes da mesma forma, né? Eu tinha dificuldades, assim, de me socializar mesmo. Uhum. E não só isso, né? Às vezes eu tinha brincadeiras meio fora de, enfim, meio fora, sem noção, digamos assim. Não entendia piadas. E aí eu comecei a fingir que eu estava entendendo as piadas. Você entendeu? Uhum. Para ser aceita, porque eu sofria bullying. Porque o autista tem essa coisa de ter dificuldade de entender a coisa, o sentido figurado, né? Então as Sim. pessoas faziam, as crianças, os adolescentes faziam piada comigo e eu não entendia. E daí, aquilo ali, sabe, pra mim Uhum. era horrível. E eu comecei a fingir que eu tava entendendo. Tipo, além dessa situação, outras situações ligadas ao autismo também, né? Por exemplo, eu não falava pra ninguém na escola, que, por exemplo, quando eu tava lá na aula, eu não prestava atenção em nada. Eu não prestava atenção em nada, né? E assim, aí eu tirava notas boas, porque eu chegava em casa e estudava sozinha, da noite pro dia, e tirava notas boas. Só que quando perguntavam pra mim, você estudou muito? Ah, estudei. Por quê? Porque eu tinha vergonha de ser diferente, de falar que eu fazia as coisas diferentes. Porque se eu falasse, aí sempre iam me sacanear, sabe? Uhum. Ah, porque a gente presta atenção na aula, você não presta. Então, sempre, sabe? É aquela coisa de adolescente, Aham. de questionar tudo e tal. Eu ficava muito, eu era muito tímida. E eu ficava muito retraída com esses questionamentos. Então, eu passei a esconder algumas características minhas, né? Com vergonha. E tentava me adequar, né? Aí eu criei um papel, na Uhum. verdade, né? E aquele papel de ser boazinha, de falar sempre sim, né? Quando na verdade às vezes eu queria falar não, mas assim, eu tenho que falar sim. E, enfim, uma série de coisas. Às vezes eu não estava afim de fazer uma coisa mesmo, que aquilo ali me feria. Sei lá, tá num lugar público com muita gente, uma coisa que pra mim era muito ruim. E eu chegava ali, eu queria ser aceita pelos meus amigos, então eu ia para aquele lugar e ficava fingindo que eu tava bem. Mas ali eu tava sonhando, pensando na minha cama, sabe? Só te fazia mais mal, né? E eu falava, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, que lugar horrível, cheio de gente, que barulho, que não sei o quê. E eu tentando o tempo todo controlar tudo isso e disfarçando. Então, em nenhum momento, nem amigas íntimas minhas sabiam do meu sofrimento. Eu tinha vergonha de falar. Porque era assim, a gente sofria bullying por qualquer coisa, né? E como eu era muito tímida, qualquer gozação, eu ficava muito travada. Então, eu ficava o tempo todo copiando todo mundo. E se a pessoa falasse pra mim, olha, eu estudo muito pra tirar 10 na prova, eu falava a mesma coisa. Eu também estudo muito. Mentira. É. Eu não prestava atenção em aula nenhuma. Eu não prestava atenção, porque a minha cabeça ficava mil até hoje, né? Hoje, assim, eu tenho essa consciência e daí eu falo assim, opa, tô aqui, tô presente. Mas eu preciso retomar essa consciência e estar presente. Porque se eu deixar, eu vou longe. Porque uma pessoa que tem, no caso do autismo, né, ela lá no início começa a ter esses problemas, vai gerar outros problemas, inclusive o que a Cris fala no livro dela, que são as doenças que vieram a ser causadas provavelmente por causa desse processo de início, né, Cris? Então, depois desse momento em que você visualizou isso, você saiu, entrou na depressão e começou a ver lá atrás como é que foi a tua vida, como é que você começou a perceber também, o link, depois disso, que você começou a ter outros problemas de saúde? Né? Como é que isso foi surgindo e quais foram esses problemas de saúde que você descobriu ao longo da tua vida? Né? Isso começou a te fazer mais mal e você começou a perceber que passou a ter outros problemas de saúde. E quais eram esses problemas? Então, olha como a questão do autismo é séria, tá? Eu era uma criança que com 10 anos de idade, eu já tinha gastrite, eu já tinha refluxo, eu tinha prisão de ventre, eu tinha dores, eu tinha insônia. Mas não só por causa do autismo, né? A superdotação também causa muita coisa também, tá? Porque as pessoas acham, a superdotação é o máximo. Nada disso, tá? A gente também tem insônia, tem agitação mental, tem questões sensoriais importantes, né? Então, junta os dois, é uma carga sensorial absurda, né? Eu sou uma pessoa altamente sensível, ou seja, para mim tudo é muito. O som, qualquer sonzinho me irrita, qualquer luz demais me irrita, e eu sou assim desde pequena. Então, o que aconteceu? Eu ficava calada. Eu sofria calada. O Uhum. autista é muito mais forte do que vocês imaginam. O autista sofre calado e ninguém sabe. E a gente faz cara de paisagem. Meus pais jamais imaginaram que quando eu era criança eu tinha esses sintomas. Mas era uma criança irritadiça,
Eu era uma criança muito inquieta, extremamente agitada, né? Tinha esses momentos de insônia. Sabe por quê? Porque eu captava as conversas do meu pai com minha mãe, eu tinha 8, 9 anos de idade, e eu entendia tudo. Às vezes eles estavam falando de problemas financeiros, e eu dormia pensando, preocupada com os problemas dos meus pais. Meu Deus. Olha isso, olha isso. Então, assim, pra gente tomar cuidado, o que a gente fala na frente dos nossos filhos, né? E assim, ninguém jamais imaginou que eu fosse autista, nem eu, né? E aí, por que eu falei do autismo? Porque tem a ver, né, com essa coisa de eu ter descoberto a doença celíaca mais tarde. Porque como eu disfarçava muito bem os sintomas e a gente é mais forte, por exemplo, para dor. Para eu sentir uma dor, ela tem que estar muito alta. Então, quando eu fui sentir, né, dores de me incomodar, digamos que eu já estava ali, eu sempre tive esses sintomas, eles foram se agravando devagarzinho, sintomas gástricos, o TDAH eu sempre tive, né, déficit de atenção, mas era assim, sutil, e muito devagarzinho isso foi ficando pior, né? E as doenças autoimunes, João, você deve saber, elas demoram décadas para se desenvolverem. Não é assim do dia para a noite, né? Então, posso falar com certeza que a doença celíaca, no meu caso, começou aos 10 anos. E foi quando eu comecei com sintomas gástricos persistentes. Mas ali eu não falei para ninguém. Adolescência também, eu tinha bastante sintoma, não falava para ninguém. Mas quando chegou ali, quando que eu fui me sentir muito incomodada? Quando eu comecei a sentir muita dor. Aquela dor, que para mim era uma dor, para outra pessoa aquilo ia ser insuportável. Mas quando ela começou a me incomodar, ela já estava, digamos, muito grande. Então, eu tinha muita dor no estômago, ali na casa dos 32 anos, mais ou menos. Comecei a ter mais insônia. Aí eu comecei a ter mais problemas, assim, né? O TDAH ficou pior, muito irritadiça. Cara, a irritabilidade é uma coisa típica, sabe? De quem tem problema intestinal. Típica. E de autismo também, tem muita ligação. Todo autista tem problema intestinal. Tá? Posso afirmar isso, né? Uns têm o intestino mais inflamado, outros menos, né? Mas a relação, inclusive, do autismo com a doença celíaca é muito forte, tá? E aí os sintomas foram piorando, tá, João? A cada década, vamos dizer assim, eles foram se tornando piores. E aí chegou na casa dos 30, eu comecei a procurar ajuda médica, tá? Os 30. Comecei a fazer endoscopias, porque eu tinha muito refluxo, muita gastrite, e era assim, uma pangastrite que eles falavam que tinha origem emocional. E eu tinha uma prisão de ventre absurda. E aí, assim, aí pelos 30, né, eu comecei também a ter cistite de repetição, pelos 20 e poucos para 30. Enfim, esse monte de coisa, dores de cabeça, essas coisas. E muitas alergias também. Rinite, sinusite, essas coisas. Deixa eu complementar só, porque você está falando, a gente já está entrando num assunto mais focado já nos problemas que foram acontecendo, que só depois você descobriu uma das causas, né, principais desses anos. Você falou que você foi aguentando, e por você, pelo autismo, você ser muito sensível, você tinha as dores, você sentia as dores dessa inflamação generalizada. Mas você provavelmente, quase com certeza, estava passando pelo processo de inflamação crônica de baixo grau. No teu caso, não foi de baixo grau, porque você era autista, então você tinha sensibilidade para isso. Mas a grande maioria das pessoas, lá na infância, olha, eu estou te falando ao longo desse tempo, e é mais ou menos 20, 30 anos que isso acontece, ao longo desse tempo, né, de 10, 8, 12 anos, que a alimentação começa a ficar ruim, todos nós passamos, sem perceber, a estar inflamados, e aí nós não percebemos a inflamação, isso base do intestino, tá? Nós não percebemos essa inflamação, ela é chamada de baixo grau, nós não percebemos. Só que ao longo de 10, 15, 20 anos, ela se torna crônica. E quando isso acontece, começam a aparecer um monte de doenças autoimunes. Porque aí a gente vai falar lá na frente sobre esse processo leaky gut, todas essas coisas. Mas eu só estou comentando aqui porque você está dizendo que você sentia essas dores, mas se calava. Porque para você, as dores você controlava. A maioria das pessoas não sente isso, e quando estoura lá na frente, é que vai perceber o problema. Então, continua aí até você entender e falar desse processo alimentar, que você não aguentou mais, você estava procurando médico, e os médicos, o que eles falavam? Então, aí na casa dos 30, eu comecei a procurar gastros, né? Porque aí começou a me incomodar bastante. Eu tinha dor mesmo.
A dor é insuportável pra mim. Aí você imagina se fosse outra pessoa. Eu sou Uhum. resistente à dor, né? Uhum. E assim, é porque o autista ou ele é muito sensível à dor, ou ele é muito resistente à dor. No meu caso, eu sou resistente.